E hoje, então, nós temos aqui conosco o professor Garcia Santos. É isso, professor? É isso, Nelson Garcia Santos. Nelson Garcia Santos. E a professora Suzana Cedrez, ela que vai falar para nós sobre a pós em educação que o IB está oferecendo. E também o professor Nelson vai falar de um evento importante que a FURB está oferecendo aí no dia 16 de outubro. Mas antes que eu converse com esses dois professores fantásticos dedicados à educação, eu gostaria de, primeiramente, mandar um abraço muito legal para toda aquela turma lá do Pedro II, os professores. Ontem nós tivemos um encontro lá, na verdade foi uma festa, uma costela muito legal preparada lá pelo Léo. Quero mandar um grande abraço para o professor Léo e toda a sua equipe. Não é pena que sair às pressas, não pude participar melhor, mas olha, obrigado pela acolhida, obrigado pelo carinho, vocês são maravilhosos. Agora a gente vai ser vizinho, né, amigos? Então, um grande abraço para vocês e muito obrigado, parabéns pelo Dia do Professor, essa comemoração a que todo professor tem direito, tá certo? Logo nós vamos fazer uma homenagem aqui também para os professores. E hoje também é o Dia da Criança, né? Eu ganhei um pirulitinho, viu, Jadir? Eu ganhei um pirulitinho no Dia da Criança, porque a gente diz que a gente deve sempre manter o espírito de criança. Ficaste com inveja, é? Não, tudo bem, então depois eu vou arrumar um pirulitinho para você. E nesse pirulitinho que eu ganhei, tem uma mensagem muito legal, que é mais ou menos assim. É uma mensagem para os adultos. Ah, quer mostrar o pirulitinho? Vou mostrar. Quer mostrar o pirulitinho? Isso, ó, legal, né? Não dá para ler nada, mas então eu vou ler. E diz assim, essa mensagem. Quando criança, a gente sonha sem limites e nesse mundo tudo é possível. Quando a gente é criança, a gente não vê problemas. E é tão fácil ser feliz, né? Quando criança, a gente é quem a gente quiser ser. Astronauta, bombeiro, cientista. Tudo que a gente deseja, a gente é, né? E daí a gente cresce. O mundo muda, mas o importante é nunca deixar de ter o espírito de criança, aquele que nos diz que não existe barreiras para os nossos sonhos. Tá certo? Então, na verdade, essa é uma mensagem para os adultos, mas muito própria para esse Dia da Criança, não é? E que as crianças nos ensinem o dom da simplicidade, da espontaneidade, do carinho, essas coisas que quando a gente cresce, a gente acaba perdendo, não é? E também é um momento para a gente pensar, você que nos assiste nesse momento, em quantas crianças por esse Brasil afora, por este mundo afora, não é? Crianças agora sofrendo com bombardeios, coisas que os adultos criaram, crianças que não têm acesso à escola, porque a gente tem que pensar nisso, certo? Crianças que nunca saberão ler, continuarão crianças nesse sentido. Então eu gostaria de cantar nesse programa uma musiquinha do Padre Zezinho, que diz mais ou menos assim. Para a gente refletir e para a gente ir passando, né, para as nossas crianças, para os filhos, o quanto é importante eles reconhecerem desde pequenos, não é? O quanto é importante reconhecer aquilo que se tem, não é? Reconhecer aquela cama gostosa, aquele chuveiro, essas coisas simples da vida, porque milhões de crianças não têm, não é? No mínimo a gente vai estar valorizando um pouco mais a nossa vida, não é? E eu quero também mandar um abraço para o vô Osmar Guedes, ele sempre assiste o nosso programa, e ele disse que gostou de uma vez que a gente comentou aqui, assim, ó, vamos investir na educação das nossas crianças para que a gente não precise punir os adultos. Tá certo? Então, com esse pensamento, uma musiquinha, que hoje nós temos um tempinho legal aí, no Dia das Crianças. Deixa eu ajeitar minha folhinha aqui, porque, sabe, às vezes a gente dá uma perdida, então, vamos lá. Ela é assim, eu particularmente gosto muito dessa música como reflexão. Dizem que este país é feliz porque o povo ainda canta nas ruas.
Dizem que nossa nação não vai mal, porque o povo ainda faz carnaval. E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão, a tristeza no seu coração. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Pelas esquinas e praças estão desleixados e até maltrapilhos, frutos escuros de um mal que floriu, são rebentos, porém não são filhos. Eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar são os frutos de um mal que floriu num país que jamais repartiu. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou, pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Esta é a nossa homenagem ao Dia das Crianças, não é? E neste momento tantas campanhas estão acontecendo para doar brinquedos para as crianças carentes. E se você puder participar de alguma delas, participe. Alguma criança em algum lugar vai agradecer. Tá certo? Agora nós vamos ao nosso momento da língua portuguesa. Tem tempo lá, doutor? Tá certo aí? Vamos ao nosso momento da língua portuguesa com a professora Lourdes e nós já voltamos em um instante só. Boa noite. O nosso momento da língua portuguesa de hoje vai trazer para você o verbo aspirar. Nós devemos aspirar a cargos mais elevados. Devemos aspirar ao sucesso. Opa, aspirar ao sucesso? Sim, mas ao mesmo tempo temos que aspirar o ar puro das montanhas. Como é que funciona isso? Vejamos. O verbo aspirar. Aspirar. É mais um caso de verbo que tem dificuldade na regência. Ele tem dois sentidos, o verbo aspirar. Ele pode significar sorver. Sorver. Pode significar tragar. Ou inalar. Nossa, chega de sinônimo, né? O verbo aspirar pode significar sorver, tragar, inalar. Nesse sentido aqui, ele vai ser um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Não pede preposição. Vamos lá. Exemplo. Aspiro o ar puro do campo. Opa! Aspiro o ar puro do campo. Vamos apagar aqui para ficar bem claro. Ficar bem bonito. Vamos aspirar o ar puro do campo. Eu coloquei aqui. Aspirar o ar puro do campo. Nesse sentido aqui, o verbo está significando o quê? Está significando sorver, tragar, inalar. Então, eu aspiro o ar puro do campo. É um significado para o verbo aspirar. Sorver, tragar, inalar. Ele é transitivo direto. Recordando, o que é transitivo direto? Não pede preposição. Esse é o primeiro caso. O segundo caso do verbo aspirar, ele pode significar almejar. Almejar. Ele pode significar desejar, querer mais, né? Ou seja, vamos colocar almejar, desejar. Exemplo, aspiro o cargo de chefe? Não, eu aspiro ao cargo de chefe. Por que aspiro ao cargo de chefe?
Porque o sentido do verbo aqui é um sentido diferente, é o sentido de desejar, o sentido de almejar. Aspiro ao cargo de gerência. Nesse sentido, o verbo foi o quê? Foi um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? Recordando dicas anteriores. O verbo transitivo indireto é aquele que pede uma preposição. Eu nunca vou poder aspirar o cargo de chefe. Por que eu não aspiro o? Porque se eu aspirar o cargo, eu estou utilizando no sentido de sorver, tragar, inalar. E este sentido, o verbo não pede preposição. Então, bastante atenção todas as vezes que formos utilizar o verbo aspirar. Qual é o sentido que eu estou dando? Aspiro o pó. Claro, aspiro o pó de giz. Mas aspiro ao sucesso. Sempre que ele significar almejar, desejar, ele é transitivo e indireto. Significa o quê? Pede preposição. Significando sorver, tragar, inalar, transitivo, direto. Não pede preposição. Este é o nosso momento da língua portuguesa de hoje. Até a próxima semana. Tá, então, depois do momento da língua portuguesa, nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Nós já voltamos em um instante só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência nessa sexta-feira, sempre juntinho com o nosso programa Educação em Debate. Tá, já voltamos em um instante só. Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate aqui na nossa TV Galega. E nós não podemos esquecer, segunda-feira, dia 15, é o Dia do Professor, tá certo? É oportuno hoje, no Dia das Crianças, falar também, não é, do momento de importância que é o dia 15 de outubro, o Dia do Professor, não é? E eu vou aproveitar, recebi aqui um informativo do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, Professor em Ação, lá da turma do meu amigo professor Marcos. Parabéns, Marcão, aí pelo seu trabalho. E na capa, não é? Tem uma mensagem ao professor, e eu vou pedir permissão para então externar a todos os professores a nossa homenagem e o desejo de que realmente segunda-feira represente um dia muito feliz e que você, no mínimo, se sinta um agente de transformação muito importante para a nossa cidade, para o nosso país, etc e tal, tá certo? A você, professor, com muito carinho, e aliás é o título dessa homenagem. Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão e despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Que beleza, hein? Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Não é aquele que dá do seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre é você, meu professor amigo, que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com a sua presença, seu saber e sua ternura. Eu serei sempre um discípulo na escola da vida. Que esta homenagem possa atingir você, professor, e uma partezinha que eu gostaria de dar ênfase assim, né? Toda essa realidade do conhecimento, etc e tal. Mestre, é você, meu professor amigo, que me compreende, me estimula, me comunica e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura. É isso que eu desejo a você, meu professor amigo, nesta homenagem do nosso programa Educação em Debate. Tá certo? E agora então vamos conversar com os nossos amigos convidados. Coitados, foi tanta coisa hoje no início do programa que eles já estão até cansados aqui, loucos para dar uma faladinha com a gente e mostrar o que vem acontecendo. Professora Suzana, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Tudo certinho? Tudo certinho. Legal, vamos falar de pós-graduação hoje, é? Vamos, Anselmo. Então é dia do professor, né? Certo. Faz uma homenagem, já esquecendo, para um professor. Você que tanto tempo... Quantos anos você seleciona, Suzana? Fala para nós. Uns 28 anos, mais ou menos. Legal, quantos alunos, né? É, um monte. Que beleza. Então, faça aí a sua homenagem para o professor.
Bom, Anselmo, estou trazendo então um presente para o professor, né? Beleza? Um curso de pós-graduação pensado com muito carinho para o professor que atua na educação básica, né? No ensino fundamental. Não só para o professor, mas para o profissional da educação que atua com a educação básica e ensino fundamental. E o objetivo do pós-graduação é de discutir a função da escola, sabe? A escola enquanto espaço de conhecimento para a cidadania. Esse é o objetivo maior, né? E é claro que dentro desse objetivo existem outros. Por exemplo, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, né? Fazer com que esse grupo de professores tenha uma base epistemológica que permita fazer uma leitura mais complexa da realidade, né? Uma leitura mais aprofundada da realidade no que tange as relações do processo de ensino-aprendizagem e o contexto social, né? E também o desenvolvimento pessoal e profissional. E aí a gente vai ter disciplinas que dão base epistemológica, que dão base metodológica, que dão base científica, base tecnológica, base ecológica, né? Quer dizer, fundamenta nessas perspectivas, né? Outras disciplinas que trabalham metodologias alternativas, como a metodologia Freinet, né? Discute construtivismo, socio-interacionismo, disciplinas que discutem a manifestação artística, né, dos alunos dessa faixa etária, disciplinas que vão discutir os recursos didáticos para história, geografia, ciências naturais, matemática, língua portuguesa, disciplina que discute problemas de aprendizagem e a educação especial, né, como adaptar o garoto portador de alguma necessidade, né, de alguma deficiência. Sim. E finalmente o papel do Estado e a educação, né, o papel do Estado e o papel da escola. Os professores, né, a gente conseguiu reunir professores de várias instituições. A questão importante lembrar, esse curso de educação, pós-educação, aí totalmente montado, pensado pela professora Suzana, um curso de pós-graduação que está sendo oferecido pelo IBS, não é? E importante lembrar que eu sempre digo assim, ó, nós cuidamos muito justamente quem vai dar aula. Esse é o ponto que eu gostaria que a Suzana colocasse para nós aí, porque afinal de contas, não é? A grande responsabilidade de um curso, depois dele bem pensado, é do professor que vai lá estar transmitindo. E como é que você pensou essa parte aí, Suzana? Olha, nós temos o que há de melhor. Né? Tem pessoas, né, profissionais da Unicamp, da Federal de Minas Gerais, da Federal de Santa Catarina, da UDESC, da USP, da Unisul, da FURB e até de Londres. Ou seja, pessoas formadas nessas instituições. Então você vê que é um leque, né, bastante leque de ideias amplo, bastante abrangente. Exatamente. Então tem várias perspectivas, né, várias visões de mundo, várias concepções educacionais, pedagógicas, várias concepções de sociedade. Então temos, inclusive da Univale, que eu não citei, né, até da Univale. E tem professores como Nelson Garcia Santos, né? Ele vai ser professor também. Ele vai lecionar educação e ecologia. Educação e ecologia. Então, um grande amigo, trabalhamos juntos na FURB, né? Sim. E atualmente ele coordena o Colegiado de Ciências Sociais e está lá no nosso... Você pegou o lugar dela, então? É isso? Ela deixou um bom espaço para a gente poder trabalhar, né? Graças à amiga Suzana, a gente pôde realmente encontrar um curso bem estruturado e felizmente nessa próxima semana completando 15 anos de existência, com grande contribuição da professora Suzana, sem sombra de dúvida. Bom, a Suzana já vai voltar a falar sobre esse assunto. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, quem está na área da educação, ou ele continua sempre se aprimorando, estudando, ou o bonde vai passar. E não sou eu que estou dizendo, não é? E também não é só uma questão de exigência do mercado, não. É uma questão de autoformação, é uma questão de acompanhar, porque, amigo professor, você que dia 15 vai estar aí no seu grande dia, no nosso grande dia, né? Faz favor, também vou me incluir aqui, né? Não é assim também, né? E você que está no seu grande dia, dia 15, se a gente não se reciclar, não estudar, daqui a um pouco a garotada de 7 anos, ele está nos superando, hein? Tem tanto, 7, 8 anos, estão fuçando tanta coisa nessa bendita internet que pode pegar a gente de surpresa. Então nós temos que estudar muito e as oportunidades vão aparecendo em todo canto por aí, é importante você estudar. Professor Nelson, me diz uma coisa, você
você vai trazer o Lobão aqui no dia 16 de outubro, terça-feira que vem. Portanto, um dia depois do feriado do professor, não é verdade? É verdade. Às 19h30 ele vai fazer um show acústico, não é? E vai falar sobre um assunto que está na moda. Não é que está na moda, não está na moda coisa nenhuma, mas é o momento, né? Explica para nós. Bem, o curso então de Ciências Sociais, semana que vem, mais especificamente no dia 16, completa 15 anos de existência. É no mesmo dia? No mesmo dia. Ah, legal. No dia 16, o curso de Ciências Sociais começou a primeira turma, sendo então regulamentado a partir da formatura dessa primeira turma em 1992. E 15 anos é sempre uma data histórica, né? Seja para adolescente que faz o debut, seja até mesmo para o garoto, né? Que já aos 15 anos está saindo de uma fase infantil, entrando na puberdade, adolescência. Nós também estamos aqui nos 15 anos do curso de Ciências Sociais. Então, nós montamos uma programação, né? Depois eu vou falar sobre os outros dias. Mas no dia 16 estamos, graças ao SINCEPS, ao Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, graças ao DCE, graças ao Centro de Ciências Humanas e da Comunicação e também à Secretaria para Assuntos da Juventude e a Prefeitura do Governo Popular, conseguimos trazer esse pensador, esse quase um grande artista, né, que é o Lobão, exatamente para falar para nós blumenauenses sobre a ética e humanidades. Ô Nelson, me diz uma coisa, pode chamar assim, né? Claro, fica à vontade. Professor, me diz uma coisa, vocês tinham planejado isso há tempo já? Ou foi... Porque aí vai uma outra pergunta em cima disso. Nós estamos trabalhando nisso aqui há 3 semanas. Foi de agora? Foi de agora. Já foi em vista deste momento agora que estamos passando? Não, houve uma certa coincidência. É mesmo? É por isso que eu ia houve uma certa coincidência. De repente estavam há mais tempo e um evento agora justamente calhando com esse momento aí. 11 de setembro foi um marco histórico, né, na nova organização mundial, nos novos conflitos, uma nova guerra, um novo inimigo, uma nova forma de trabalhar essa guerra. E quando então nós começamos a pensar a comemoração dos 15 anos do curso de Ciências Sociais, nós achamos por bem pensar essa discussão sobre a guerra, até porque de alguma forma se está construindo uma imagem talvez não muito clara sobre até a questão da guerra, né? É mesmo? Eu acho que a gente vê dessa forma, porque só está se beneficiando o aspecto da religião. Não se pega nem o aspecto econômico nem o aspecto político ideológico desse conflito. Por isso é que esse vai ser o foco da discussão. Exatamente, nós vamos do dia 15 ao dia 17 discutir as consequências econômicas da guerra com o professor Dr. Nildo Orix, da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós vamos ter o Lobão discutindo a questão da ética e da humanidade, como que a informação está contribuindo para a construção da visão sobre esse conflito. No dia 17, nós teremos a participação do bispo Dom Angélico Bernardino, falando sobre o terrorismo a partir da ética religiosa. E também no dia 17, o professor Jorge Gustavo, aqui da FURB, discutindo sobre... É bom, hein? É bom, ele é bom. Eu acho que vale a pena todos assistir. Que estarão aí, né? O bispo, o Jorge, o Valmor também partilhando da mesa com o Nildo Orix, para fazer essa discussão do consequências econômicas da guerra. E o Jorge, então, discutindo exatamente essa relação Estados Unidos versus Afeganistão, conflito civilizacional. É realmente um conflito de civilizações que nós estamos vivenciando? Eu acho que quem tiver a oportunidade de participar dessa semana de atividade de comemoração do curso de Ciências Sociais da FURB vai ter um grande momento de reflexão. E peço licença, Anselmo, para me dirigir agora ao pessoal que está se preparando para o vestibular, aos nossos futuros acadêmicos. Eu não sei, mas alguma coisa me diz que uma questão da prova vai abordar a questão da guerra. E eu acho que a tua bola de cristal, de repente... Eu acho que vai ter alguma questão. Professor de cursinho, rapaz? Professor Mas por enquanto só estou como professor universitário. Então eu acho que é importante o aluno que está se preparando para o vestibular participar dessa semana de comemoração do curso,
para poder chegar na hora da prova e fazer uma boa reflexão, uma boa redação sobre esse assunto que é polêmico, que é atual e que eu acho que o evento vai ajudar você, candidato, a ter uma boa preparação para a hora da prova. Nós vamos voltar a falar mais sobre esses assuntos que estamos aqui hoje. Nós temos que ir agora para um breve intervalo comercial, mas já voltamos em um instante só, ok? Já fizemos a nossa homenagem no início do programa, portanto, um grande abraço para todas as crianças. E a coisa mais linda que a gente pode ver numa escola, né? É ver aqueles pimpolinhos ali estudando com um caderninho na mão, fazendo as continhas. Ver as crianças na escola é uma coisa, uma cena maravilhosa, tá certo? E, igualmente a você, professor, dia 15, os nossos parabéns. Mas eu gostaria, né, você estava falando ali que vai ter uma reflexão aí sobre os aspectos econômicos e políticos desta guerra, né, que ela está meio sem formato, né? A gente está sem informação. E uma das informações que achei muito interessantes, que eu vi no noticiário de um canal nacional essa semana, foi o seguinte, que muito provavelmente, né, nós estejamos recebendo apenas informações enganosas, porque todas as informações dessa guerra passam pelo Pentágono, certo? E, obviamente, as informações são filtradas, certo? Há quem diga que a guerra das informações é muito mais poderosa do que a guerra militar. Portanto, o que, se vocês imaginaram, perceberam, em todos os canais a gente acabava vendo uma coisa esverdeada, uma bomba no escuro lá, um míssil, mas que não tinha, ou seja, não tem nenhum repórter fazendo cobertura, não tem, e se tiverem cenas não mostrarão, porque vão mostrar apenas as cenas que interessam. Portanto, o que a gente vê e ouve pode ser, não é? Tudo uma informação forjada, e provavelmente é. E eu vi uma das frases mais interessantes a respeito disso, diz que o von Bismarck teria dito na Segunda Guerra Mundial assim, nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Vou repetir aí, ó. Diz que nunca se mente tanto quanto antes das eleições, não é? Durante uma guerra e depois de uma pescaria. Pô, o que compararam aqui, eleição, guerra e pescaria? Mas essa frase parece que faz muito sentido. Você acha isso mesmo, Nelson? Eu concordo, eu acho que é um dito bastante interessante, porque, veja bem, o que nós estamos nos habituando a ver nos telejornais e até mesmo nos meios de comunicação impressa? Guerra contra o terror. Onde é que está o terror? Será que a gente não pode pensar a ação do ataque nos Estados Unidos no dia 11 de setembro como uma reação de um povo ideologicamente dominado, político e culturalmente também dominado? Quantas e quantas pessoas morreram graças às bombas que os Estados Unidos lançaram no mundo árabe? Não que eu esteja fazendo apologia, pelo amor de Deus, não vou está fazendo apologia do terrorismo? Apologia ao terrorismo. Só que a gente tem que fazer uma reflexão crítica e não simplesmente aceitar o que os meios de comunicação, que de alguma forma estão à mercê da grande potência norte-americana, reproduz e diz para nós. Quer dizer, eu acho que até a comemoração dos 15 anos do curso de Ciências Sociais da FURB, com toda essa programação e com a vinda do Lobão no dia 16, é exatamente proporcionar isso, uma reflexão crítica sobre esse acontecimento que está aí. Quer dizer, se mente durante uma guerra, quem mente? Quem está mentindo? São os dominados ou são os dominadores? Nós temos muitas interrogações nessa prova, nessa guerra, nesse momento que a humanidade está vivendo. De que lado? Quer dizer, nós brasileiros precisamos ficar de um lado? A imprensa já está falando que nós somos suscetíveis a ataques terroristas. De onde saiu isso? Por que chega para as embaixadas norte-americanas o remédio necessário para combater o vírus, a bactéria que está chegando lá nos Estados Unidos? Por que a embaixada norte-americana aqui no Brasil está comprando também os remédios necessários? Eu acho que está tendo uma certa... Por que nós temos aviões
se alojando lá em Foz do Iguaçu para cuidar da divisa do Brasil entre Brasil, Paraguai e Argentina. Quer dizer, será que não se está construindo um pânico do terror, aproveitando de uma situação que inicia lá entre os Estados Unidos com o mundo árabe, para envolver todo um bloco de países subdesenvolvidos a apoiar essa guerra? Mas você não acha também, Nelson, que, por exemplo, assim, se eventualmente acontece alguma coisa, não vão criticar o governo por negligência, dizendo que o mundo todo estava pensando nisso e só nós aqui, babacas brasileiros, não pensamos em nada? Será que nós... É só para pensar, né? É para pensar, mas... E o momento nosso é para pensar em guerra ou é para pensar nas crianças nas escolas? É para pensar num salário mais digno para os professores, para uma educação pública e gratuita? Onde é que está o central da questão? É a gente voltar para a guerra entre os países árabes? O Brasil pode aproveitar, inclusive, da guerra para não refletir sobre alguns assuntos importantes. Eu acho que nós brasileiros temos que nos organizarmos para lutar pela paz, não apoiar a guerra. Não defender os Estados Unidos ou defender a Palestina ou qualquer parte do mundo árabe, mas nós devemos pressionar a todo o governo brasileiro e todo o governo norte-americano a implantar a paz no mundo. E pedir também ao mundo árabe a paz no mundo e não apoiar a guerra. A guerra é o pior caminho, é o que suscita mais mentira. Em vez de mentir que foi uma boa pescaria, vamos falar a verdade que a pescaria foi ruim. Que o peixe, que não deu peixe naquele dia, mas no outro dia virar o peixe. Suzana, e a guerra? Vamos falar da guerra. Fala aí. Pois é, eu acho que um dado interessante nessa discussão toda, nessa polêmica toda, é, de novo, a rediscussão sobre o papel do Estado, né? Quer dizer, os próprios Estados Unidos agora estão se dando conta de que aquela ideologia, aquela apologia do mercado, né? Aquela reificação do mercado, o mercado passou a tomar o lugar de Deus, né? Ao invés dos homens, é o mercado. Essa discussão agora tem lugar, né? Tem lugar a discussão sobre o papel do Estado. Então, esse pós, né, puxando para minha sardinha, o nosso pós tem uma disciplina que vai ser trabalhada pelo professor doutor Oder José dos Santos, pós-doutorado pela Universidade de Londres. Ele vai discutir um pouco essa conexão, né, entre o Estado e a educação. E as outras disciplinas que têm por função discutir base epistemológica e bases metodológicas, elas visam exatamente trabalhar conteúdos que levem esse professor a ter uma leitura mais crítica da realidade. E não só ele, mas fazer com que o aluno dele, né, consiga fazer a ponte, consiga fazer esses nexos, né, entre os quês e os porquês, consiga responder as perguntas que o professor Nelson está colocando. Será que o que está dado é isso mesmo? Não tem outras possibilidades? Né? Precisamos entrar nessa onda do mercado, então a guerra se tornou de novo mais um mercado? Sim. Nessa lógica do mercado, a guerra virou um mercado. E quem são os grandes beneficiados disso? Armamento, a indústria bélica, né? Que tá... De vez em quando tem que fazer uma guerra, senão para quem vai vender? Como é que pode desestocar todo o armamento bélico que está estocado nas indústrias? A primeira reação que a gente tem, obviamente, né, quando a gente viu as torres caindo, não é? Obviamente sensibiliza todo mundo, como se fosse em qualquer país, porque claro, é um ato que a gente não pode aprovar. Claro. Mas, obviamente, não é? A massa crítica da sociedade, que sobretudo vem dos professores, produzem uma leitura muito interessante, não é? Do porquê que quando foi lá, então, provocou uma reação tão extraordinária e fatos de tão grande envergadura nunca produziram esta reação. Então é uma reflexão para a gente pensar, não é? E assim, nós vamos para mais um intervalo comercial, já voltamos, um instantinho só. Está em debate aqui na nossa TV Galega, sempre imagem da cidade, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, cumprimentando as nossas crianças e abraçando a todos os nossos professores, queridos professores. E eu vou, já que a gente trouxe a viola hoje, né, eu vou cantar só um pedacinho daquela música do Roberto Carlos, só um pedacinho para homenagear os professores, que eu particularmente também gosto muito, e é assim: eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer.
Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Eu acho que essa música todo professor devia inclusive cantar para os seus alunos, não é? O professor tem que demonstrar que ele realmente ama aquela moçada, seja lá na pré-escola até o curso superior ou até a pós-graduação, onde for, não é? Que é a alma de quem está ali para produzir e receber também conhecimento. Bom, eu gostaria de cumprimentar o curso de Ciências Sociais da FURB por este evento. É uma oportunidade muito interessante. O Lobão, um cara super crítico, vai estar fazendo um showzaço lá na terça-feira, portanto, dia 16 de outubro, e vai ser um momento legal para ver um artista fazendo uma reflexão sobre esse assunto, como também as figuras da casa que estarão lá nos próximos dias, como falou o professor Nelson, que é o nosso querido bispo Dom Angélico Bernardino, o professor Jorge Gustavo, né, professor de Relações Internacionais há muito tempo, manja a peça do assunto, e o professor, esqueci, Valmor. Professor Valmor. Isso. Junto com o professor Nildo Orix, de Florianópolis. Certo. Então vai ser um grande acontecimento e quero parabenizar aí a iniciativa do professor, todo o centro, todo o pessoal que apoiou, os SINCEPs, o curso de Ciências Sociais, a Comarc, é isso? A Comarc, um grande abraço ao Michel, que deu uma grande força no âmbito da divulgação. O DCE também está O DCE, rapaziada, o DCE está junto nesse processo. Portanto, parabéns por essa iniciativa e esperamos que realmente seja um evento importante. Obrigado. Gostaria também de lembrar que o IBS está lançando uma série de cursos de pós-graduação a partir desse mês agora, né? Estamos lançando uma campanha, inclusive aqui na TV Galega, e eu quero mostrar, achei legal, aqui o folder da pós-graduação que a Suzana acabou de falar. Dá um close aqui. Isso. Para você, então, que tem alguma dúvida, telefone de contato aí, 222-2919, facinho. Está aqui o folder da pós-graduação do IBS. E nós estamos também, o IBS está lançando, logo também toda a comunidade vai saber, o seu vestibular de verão, não é? O exame de seleção, o vestibular de verão do IBS para os cursos de administração, turismo, secretariado e ciências contábeis, tá certo? Mais um curso chegando aí, bem-vindo, parabéns à nossa criança que é o curso de ciências contábeis que está chegando. E também, dá um close aqui, dá um close. E eu estava falando ontem lá para os meus amigos do Pedro II que nós vamos ser vizinhos, né? Aqui. Chegue na frente, portanto, faça o vestibular do IBS para os cursos de administração, turismo, secretariado e ciências contábeis. E eu quero mostrar para vocês também, em primeira mão, primeira vez que aparece, não é? Aqui pequenininho, mas a nova sede do IBS, que vai ser lá perto do Pedro II, que está começando, que começou hoje, né? A obra que no ano que vem vai estar pronto, a nova sede do Instituto Blumenauense de Ensino Superior, o IBS. Tá certo, moçada? Beleza. Bom, eu gostaria, Suzana, de agradecer a sua presença aqui no programa do professor Nelson também, e nós estamos indo para os momentos finais, e eu gostaria que o senhor enfatizasse aqui um assuntozinho pela importância, né? Você disse que nós temos que trabalhar sempre mais a questão da paz do que enfatizar a guerra. Aliás, existe uma universidade, a Unipaz, que está espalhando cursos pelo mundo todo, em parceria com a Unesco, não é? Fazendo um trabalho, enfatizando a necessidade desse esforço pela paz, que começa de dentro para fora, o que vai atingir as relações econômicas, políticas, sociais. Fala, professor. Claro, eu acho que em vez de nos posicionarmos a favor dos Estados Unidos ou do mundo árabe, eu acho que nós temos que nos posicionar em favor da paz. Ela é o grande objetivo da humanidade, embora as contradições, os conflitos existam, a luta entre os Estados, isso é jogo da própria política, jogo das relações internacionais, mas
Se a gente sonha com um mundo, com uma sociedade mais justa, mais igualitária, a paz tem que estar presente. Eu acho que toda forma de guerra, de atentados terroristas ou não, devem ser combatidos. Eu acho que a postura do Brasil é em busca pela paz. E nesse momento, Anselmo, eu gostaria então de, já tomando o rumo final das falações, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns, as minhas felicitações às crianças de Blumenau, às crianças que nos ouvem, feliz dias e dias melhores a vocês. E aos meus colegas professores do ensino primário, do ensino médio, das nossas universidades, do IBS, colegas da FURB, uma grande segunda-feira e nos prestigie com a sua presença, com a sua participação, dia 15 de outubro, no Bloco J da FURB, para escutar o Dr. Nildo Orix e também o Dr. Valmor Chioquete. No dia 16 de outubro, no Teatro Carlos Gomes, a presença do Lobão, discutindo sobre ética e humanidade, aonde também nos dará a oportunidade de um show solo acústico. No dia 17 de outubro, o grande bispo Dom Angélico Bernardino, falando sobre análise do terrorismo a partir da ética religiosa, e também o professor Jorge Gustavo falando sobre esse conflito Estados Unidos versus Afeganistão, um conflito civilizacional, me desculpa. É que é sexta-feira, né, sexta-feira a língua já trava. Nesse horário, o negócio complica mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar o evento, de estar com a professora Suzana, com você, Anselmo. Foi um grande prazer, uma grande satisfação. A você, ouvinte da TV Galega, um bom fim de semana. Espero encontrá-lo na segunda-feira no Bloco J, no Teatro Carlos Gomes. E tudo de bom. Dia das Crianças, feliz Dia das Crianças, feliz Dia dos Professores também. Você é bom de papo, hein, amigo? Obrigado, a gente aprende, né? O tempo ajuda. A Suzana deixou um discípulo lá na FURB, legal, né? O cara é bom, gostei, professor. É assim. Você dá aula assim também, é? Também, felizmente meus alunos, a gente tem um bom relacionamento, felizmente. Mas que maravilha! Você já sabia que ele era assim, não? Ele melhorou muito. Ele melhorou muito, pô. Beleza. É assim, tá sempre crescendo, hein? Mas você viu? Não, falando sério. O cara ali, porra, você devia estar fazendo, ao invés de ciência social, você devia estar fazendo comunicação social. Viu, Nelson? Tá certo? Mas as ciências sociais me ajudou muito a isso que eu sou, sem sombra de dúvida. Legal. Aliás, o professor Nelson é mestre em Sociologia Política. E, por falar nisso, né, você percebeu que ele já é engraçado, né? Ele já deu o alô final, daí o menino da Câmara disse, não, tem mais um tempinho, então a gente sempre arruma um jeito, né, de dar uma enrolada para vencer o programa. Você já percebeu, então eu já declaro de uma vez, tá certo? Mas você já pensou que neste momento agora, todos os cientistas políticos, os professores de história estão em evidência. Por quê? É esse povo que está fazendo essa análise e essa reflexão. Nunca vi tanto professor de história sendo convidado, nunca vi tanto cientista político, não é? Estar fazendo esta análise deste momento histórico que a gente está vivendo. Professora Suzana, no início do programa eu fiz uma pergunta para a senhora, quer dizer, eu pedi para a senhora fazer uma homenagem aos professores e a senhora já foi logo falando do curso. Então agora, nesses minutos finais, dá um alô aí para os seus queridos professores. Eu fiz a homenagem. Mas foi muito rápido. Não, dizendo que o curso foi concebido com muito carinho para o professor. Eu sei, mas eu queria que você dissesse assim, uma coisa assim, direto para ele, assim, tá professor e tal. Então, já que eu falei que ele melhorou muito, eu queria dizer que todos nós, né, melhoramos muito a cada dia. E eu gosto muito de uma frase de Emmett Coué, e que eu gostaria então de deixar como mensagem aos nossos professores. Somos o que fazemos. E, sobretudo, o que fazemos para mudar o que somos. Então, a gente está em constante aperfeiçoamento, né? Em constante transformação. E, nesse sentido, a paz é filha da justiça, né? Então, quer dizer, enquanto não houver paz, né? Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Então, a nossa luta pela paz não é só para apaziguar os homens, né? Estes homens, ou os ânimos destes homens, ou destes grupos econômicos, né? A paz pela qual a gente tem que batalhar é a paz duradoura, né? Uma paz duradoura no sentido de compreender e transformar as injustiças que estão aí
E essa compreensão e essa transformação passa pelo âmbito da escola, uma vez que nós somos educadores, né? Então, aquilo que a gente vier a fazer na sala de aula vai refletir nessa paz fora da sala de aula, né? Que se o professor é intolerante, agressivo, e se a escola reproduz o autoritarismo, né? Não se constrói paz pela escola. Então, essa paz vai ser resultado das nossas ações. Viu? Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu estava pensando antes. De ações concretas, nossas, né? Com a gente mesmo e com os outros. Muito obrigado, meus amigos. Professor Nelson, obrigado. Professora Suzana, mais uma vez, obrigado. A você, amigo telespectador, muito obrigado aí pelo carinho sempre da sua audiência. Mais uma vez, um grande abraço para os meus amigos e futuros vizinhos lá do Pedro II. Obrigado pelo carinho da recepção. Adoro vocês. Sexta-feira que vem nós estaremos aqui de volta com o nosso programa Educação em Debate. E sexta-feira que vem eu estarei lançando aqui uma sugestão, umas ideias para todas as escolas municipais, estaduais, poderem ter o seu espaço aqui no nosso programa para falar das suas ideias e do seu trabalho, ok? Um grande final de semana, um bom feriado, não é? Para todo mundo aí. E a gente termina o programa de hoje com uma musiquinha assim. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para você, meu amigo telespectador, muita paz, muita alegria. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser, e com certeza Ele quer. Um grande abraço e até lá. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa